Ação. Daniel capítulo 8. Só para a gente ter uma referência do que a gente vai falar, vamos ler do 10 ao 12. Daniel 8, do 10 ao 12. Na minha tradução diz assim: cresceu até atingir o exército dos céus, e algum dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue, com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Palavra dura. Para entender o que a gente está lendo aqui, eu vou começar lá atrás, que assim vocês entendem e eu não me perco. Israel sempre foi muito rebelde contra o Senhor. O Senhor dava as diretrizes e as ordens, e Israel não queria seguir. Seguia durante um tempo, mas daqui a pouco abandonava o Senhor, e Deus sempre enviava os seus profetas dizendo: olha, andem nos meus caminhos, façam a minha vontade, porque senão essa terra que eu te dei, eu vou te tirar daí. E acontece que hora ou outra Israel andava na presença de Deus, e hora ou outra andava na presença e na adoração de deuses estranhos, fazendo aquilo que desagradava a Deus, até que Deus cumpre a sua palavra e envia o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, destrói Jerusalém e leva o povo cativo para a Babilônia, escravo. Entre eles estavam Daniel, um jovem, junto com seus amigos, que quando chega na Babilônia, ele não é tratado como um escravo qualquer, pela sabedoria que ele tinha. Ele é colocado para servir o rei com a sua ciência. E tudo é tirado de Daniel. O nome de Daniel é tirado, e ele então passa a se chamar Belsazar, que é um nome de adoração a um demônio babilônico. É tirado a sua cultura, é tirada a sua língua, é tirada a sua masculinidade quando ele se torna um eunuco para cumprir a profecia de Isaías a Ezequias. Isaías, Ezequias. E esse jovem perde toda a sua vida, o seu futuro, para servir um rei que oprimia o seu povo. Só que Daniel acha graça diante de Deus, e durante muitas vezes, quando precisava que os sonhos do rei fossem interpretados, Daniel era o único que conseguia interpretar, de maneira que ele se torna chefe dos sábios, chefe dos magos, se torna um homem proeminente, governador da Babilônia, ele se torna alguém de destaque. E Deus falava com Daniel em sonhos. Deus mostrava o futuro do que aconteceria a Daniel em sonhos, assim como Deus revelava os sonhos do rei a Daniel. Então era um canal de Deus direto para falar com os homens da época. E Deus sempre tinha mostrado para Daniel o que haveria no futuro. Você vai ver nos capítulos 2, a estátua de Deus dizendo: olha, esse governo que oprime vai passar, vão vir outros. Vai vir o Medo Persa, vai vir o Império Grego, vai vir o Império Romano, vai se levantar no fim um reinado para sempre de um rei, do nosso Messias, do nosso Jesus. Fiquem tranquilos. Deus sempre avisava Daniel o que aconteceria ali à frente. E nesse capítulo 8 aqui que a gente leu, é mais uma das visões que Daniel teve. Morre o rei Nabucodonosor, sobem ao trono outros dois reis, no qual Deus não se manifesta a Daniel. Deus não fala com Daniel por um período, ou pelo menos não é registrado nas escrituras. E aí quando assume esse rei Belsazar, que não era rei, era filho do rei, Daniel, no terceiro ano do reinado dele, ele teve uma visão muito louca. Ele estava junto
da cidade de Suzã, do rio Elai, e ele vê um carneiro. Ele vê um carneiro com 2 chifres, um maior que o outro, e ele via que esse carneiro era muito poderoso. Ele dava amarradas para a esquerda, para a direita, para o norte, para o sul, e ninguém podia prevalecer contra esse carneiro. O carneiro era dominador, atacava e ninguém resistia. Mas de repente ele vê vindo do oeste para o leste um bode. Ele vem vindo um bode com um chifre só, sem tocar no chão, voando de maneira rápida. Que visão, hein? Eu não dormiria mais depois dessa. Ele vê um bode vindo de maneira rápida, com um chifre, que significa força na Bíblia, e que prevalece e destrói aquele primeiro carneiro, mata o outro animal, começa a dominar. E aí Daniel olha para o chifre desse carneiro, desse bode, que matou o carneiro, e vê que daquele chifre grande surgem 4 outros chifres. E que de um desses 4 outros chifres surgiu um pequenininho. Que confusão, né? Que bagunça. Lá na frente, Deus envia Gabriel para que revele a Daniel o que é. E eu vou explicar. Presta atenção. O carneiro com 2 chifres era o Império Medo-Persa, que veio depois do Império Babilônico. O bode, que vinha voando com um chifre potente, era o Império Grego, na figura de Alexandre o Grande, que todo mundo conhece da história, da escola, que destrói de maneira avassaladora e rápida, domina todo o Oriente Médio com o seu novo império. Só que quando ele morre, surgem outros 4 chifres, outros 4 reinos, o reino se divide, e de um desse reino surge um chifrinho, que é do personagem que eu quero falar nessa manhã. Esse chifre pequeno, que era muito forte, a história revela como sendo um homem, um rei, chamado Antíoco IV, que tem o título de Epifânio, que significa Deus manifesto. Um desses 4 reis divididos se levanta esse homem, chamado Antíoco Epifânio, que chama a si mesmo de Deus da terra. Perverso. Aonde ele vai, ele subjuga os povos. Extremamente maldoso, extremamente cruel e ao mesmo tempo extremamente poderoso, de maneira que tudo que ele fazia prosperava. E é aí que a gente chega nos versículos 10, 11 e 12 que nós lemos. Porque era Deus avisando a Daniel que esse homem perverso, que esse homem mau, que esse homem poderoso viria contra o exército dos céus, que significava o povo de Deus, que viria contra o príncipe do exército, que viria contra tudo aquilo que se chamava de santo e prevaleceria contra o povo de Deus. Era Deus avisando novamente Daniel: vocês estão na Babilônia por causa das suas transgressões, vocês vão voltar para Israel como eu prometi, mas vocês não vão parar de atentar contra mim, vocês não vão parar de errar contra mim. E daqui a algum tempo vai se levantar alguém perverso, tirano, e novamente vai prevalecer contra o meu povo. Eu quero, depois de ter dado esse resuminho,
depois da gente ter lido essa descrição desse rei perverso que perseguiu o povo de Deus, que destruiu o povo santo, que entrou no templo do Senhor e profanou o templo, oferecendo sacrifícios de porcos, que eram animais imundos diante de Deus. Um homem que não fez questão de saber quem era o Deus de Israel, simplesmente quis subjugar o povo e profanar o templo. Eu quero tirar algumas lições dessa perseguição. Eu quero tirar algumas lições para a gente desse tempo difícil. Porque hoje a gente vive um tempo de perversidade. Hoje a gente vive um tempo de maldade. Hoje a gente vive um tempo onde os perversos dominam, onde os perversos subjugam os bons. Esse homem entrou, destruiu Jerusalém, matou o povo, parou o sacrifício diário, e no final do versículo 12, o que diz aí? O que ele fez prosperou. Deixa eu fazer uma pergunta só entre nós aqui. Às vezes não parece que o mal prospera? Às vezes não parece que a iniquidade prevalece? Às vezes não parece que o profano avança sem nenhuma dificuldade? Existem situações nas nossas vidas que a gente fala, eu estou fazendo tudo certo. E por que o mal avança desse jeito sem eu poder resistir? Por que eu não consigo resistir ao perverso? É duro, não é? Nesse momento a gente pergunta, Deus, aonde está o Senhor? Esquecendo que Ele está comandando todas as ações e com o controle de tudo em suas mãos ainda. Glória a Deus. Olha aqui. Depois o templo é representado, conquistado, depois o povo judeu não reedifica o templo, mas consagra de novo com Judas Macabeu, vai uma história. Agora vamos ler de novo do 21 em diante. Porque às vezes a gente fica em dias maus. E assim como esse rei perverso proibiu os judeus de sacrificarem e adorarem a Deus, às vezes a perversidade que vem contra nós tira até a nossa adoração a Deus. A gente vem na igreja, levanta a mão, Manuel, às vezes, como diz, a gente dobra o joelho para orar, o mecanismo se torna mecânico. Às vezes a perversidade contra nós é tão grande que a gente fala, Deus é bom só por dizer, sem a adoração sair da gente. Às vezes a perversidade consegue até parar o sacrifício diário da nossa adoração. Mas vamos ver do 21 em diante. Aí era Gabriel explicando qual é que era desses bichos que ele veio. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, Alexandre, que é o chifre grande entre os olhos, que é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não que fosse igual ao que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á esse rei que eu te falei, de feroz catadura, especialistas em intrigas, porque a perversidade vem contra a gente não de maneira clara e revelada, ela vem com intrigas de maneiras escondidas. É assim que o perverso vem contra nós. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força.
poder do perverso não está nele. A gente já aprendeu que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra principados e potestades e regiões celestes. O poder do perverso que vem contra nós não é dele. Do mesmo jeito que o poder que há em nós não é nosso. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que quiser, destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. O enganador, o perverso, que ninguém consegue resistir, que destrói os poderosos, que destruiu o povo santo, que destruiu a muitos, que enganou a muitos, que prosperou na mentira, no engano, na intriga, foi quebrado sem esforço de mãos humanas. Morreu de câncer numa época em que essa doença praticamente não existia. Era Deus dizendo: olha, vai se levantar um rei tirano, vai fazer o mal, mas não é vocês, não são vocês que vão derrotá-lo. Não é com mãos humanas que se derrota o perverso. Não é com tramóias e engenhosidades humanas que se dá fim à perversidade. E se não é com mãos humanas, como é que é? Porque o perverso, embora sendo usado por uma força que não é dele, vem contra nós com estratagemas humanas. Como que a gente derrota e vence sem mãos humanas? Mateus capítulo 6. Versículo 38. Mateus capítulo 6, capítulo 38. Jesus corrigindo muito dos enganos da interpretação da lei que os fariseus e os escribas tinham ensinado o povo errado, ele diz: olha, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que tu emprestes. Aqui Jesus está ensinando como que a gente quebra o padrão da malignidade, da perversidade. O povo judeu aprendeu olho por olho, dente por dente. Foi perverso comigo, eu sou perverso com você. Me destruiu, eu te destruo. Intentou mal contra mim, eu faço o mesmo. Eu pago na mesma moeda. Me desferiu um tapa na face, eu te dou na outra. Roubou minha capa, eu tiro tua sandália, eu tiro teu chapéu. O povo aprendeu a revidar a perversidade com perversidade. Jesus estava querendo pôr um fim nesse padrão.
E parece loucura, não parece? Ora, se alguém me desfere algo, eu quero revidar, é a lei do ser humano, é o instinto animal que tem na gente. O discípulo lá, quando foram pegar Jesus, já sacou a espada e arrancou a orelha de um. Mas entendam uma coisa. Quando a gente quer a vingança e quer revidar, a gente se torna perverso também. Quando a gente age contra alguém do mesmo jeito que ele agiu contra nós, a gente se torna tão perverso quanto. E Deus não quer filhos perversos. Ele quer filhos à imagem e semelhança do seu filho. Só tem um jeito da gente quebrar o padrão da perversidade. Só tem um. É não sendo perverso. Aí é duro, né? Aí é muito duro. A gente esquece que olho por olho, dente por dente, se a gente for no ferro e fogo, termina todo mundo cego e banguelo. Vai-se ao ponto até um tirar tudo que o outro tem, emocional, espiritual, fisicamente. Jesus quer nos ensinar a quebrar esse padrão hoje. Amém. A parar com isso hoje. Dizendo, não entra nessa guerra, não põe a tua mão, porque você vai se tornar igual. Os judeus lutaram contra esse rei. Mesmo tendo sido avisado, será desfeito não com mãos humanas. Os judeus lutaram, fizeram o mesmo, e se tornaram um povo tão perverso que crucificaram o próprio Messias. A perversidade do povo judeu foi tão grande que eles não viram Deus encarnado e andando junto com eles, porque eles estavam tão sedentos da sua própria perversidade, que eles falaram: o Senhor só é o nosso Messias se o Senhor destruir Roma. O Senhor só é o nosso Messias se o Senhor fizer com eles o mesmo que eles fizeram conosco. Aí Jesus aí fala: o meu reino não é dessa terra, meu reino não é de mãos humanas. Todo mundo aqui, uma hora da vida, já teve alguém que foi perverso contra a gente inteiro? Ixi! É festa, Manuel. Para pra pensar. Todo mundo aqui um dia já foi perverso contra alguém também. Deus hoje quer nos ensinar a quebrar tudo isso. Dizendo, foram injustos com você. Demandaram contra você, foram perversos contra você. Deus diz, não precisa ser igual, não precisa pôr a tua mão, não precisa se tornar mais um deles. O mundo não precisa de mais um perverso fazendo perversidade. O mundo precisa de mais uma cópia de Jesus espalhando o amor. Mas aí você fala assim, pastor, significa que eu vou engolir seco? É duro. Mas significa que vai ficar impune? Significa que o mal que me fizerem vai passar desapercebido e tudo vai ficar bem? Não estou dizendo isso, eu estou dizendo só para você não pôr a sua mão. É o que Deus falou, vai ser desfeito não com mãos humanas. O povo pôs a sua mão. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, a partir do 17.
Romanos capítulo 12, 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens, perante o teu inimigo, perante quem esbofeteia a tua face. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Agora, pera aí, 19. Não vos vingueis a vós mesmos. Não pague a perversidade com mais perversidade, mas dá lugar à ira, que não é a nossa ira, é a ira de Deus. Porque está escrito, e é como se Deus falasse para nós nessa manhã: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pedro foi o discípulo que mais e melhor entendeu o tempo de Deus. Mas Pedro foi o que melhor entendeu o Evangelho, de maneira que escreve Romanos, que é considerado o Evangelho perfeito, no qual ele só repete o que Jesus disse sem ter conhecido Jesus de maneira carnal, dizendo: olha, não vos vingueis a vós mesmos. Não é olho por dente, olho por olho, dente por dente. E ao mesmo tempo ele lembra que não ficará impune. Ao mesmo tempo ele lembra que não passará desapercebido. Ele fala: quem vai pôr a mão e quem pode e tem que resolver isso é Deus, que é justo, que é soberano. A Ele, ao Senhor, pertence a vingança e Ele não é duro. A gente sofreu mal e falar: agora eu vou esperar o Senhor fazer o que o Senhor quiser fazer. E a gente é tão mal por dentro que a gente fica torcendo, falando: vai Deus, arrebenta ele. Vai Deus, vai. Pega ele. O famoso bordão de crente: Deus vai pôr a mão. E a gente fica torcendo, vai. Mas é ruim. Jesus é bom, mas o fogo dele. Na verdade é isso mesmo. Esperar Deus fazer a justiça, mas sem se alegrar com o mal que cairá sobre quem nos faz mal. Jesus disse: orai pelos vossos inimigos, ora pelos que os perseguem. Ser cristão é duro porque a gente sofre o dano e ainda ora, fala: Deus converte, Deus transforma. Senhor, tenha misericórdia. Na verdade, a gente é todo mundo aqui um pouco de Jonas, sabendo que Deus era misericordioso e ia perdoar Nínive, e falou: eu não vou pregar para aquele povo, ele vai se arrepender, eu quero é que Deus destrua e mate. Não vos vingueis a vós mesmos. Espera a vingança e a retribuição do Senhor. Mesmo que a retribuição seja o Senhor alcançar aquela pessoa, converter e mudar tudo. Versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. É demais, não é? Se ele tiver sede, dá de beber. Deus diz não só para não agir com perversidade contra o perverso, mas agir com bondade contra o inimigo.
queria ver ele morrer de fome, morrer de sede. Mas é para dar comida, é para dar água, é para orar, é para perdoar, é para estender a mão, é para fazer na verdade o que Cristo fez. Com as mãos encravadas, falando: Senhor, perdoa quem fez isso, porque eles não sabem o que fazem. É Deus nos amando sem a gente amar Ele primeiro. Quando ainda éramos inimigos dele. Deus está dizendo nada mais só para falar: me imita. Com a mesma graça que eu te alcancei, alcança o outro. E aí Deus diz: olha, Paulo diz, por que você agindo assim? Você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. E o versículo 21 é o resumo de tudo isso. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A gente vive uma época em que tudo está muito polarizado. Política, religião, cumprimento da profecia, as pessoas estão perdendo o amor, estão perdendo tudo. E a gente vive numa sociedade perversa, uma sociedade má. A gente congrega em comunidades cristãs com gente má. Se a igreja é só uma célula que reflete toda a magnitude da sociedade, dentro da igreja temos todos os tipos de gente. Perversos, bons, maus. Mas é bom, porque Jesus veio para esses, para nós, os doentes, não os sãos. A gente está vivendo um mundo que está cada vez mais perverso. Cada vez se amam mais os cachorrinhos, os animais. Cada vez mais se odeia a vida humana, despreza-se a dor do próximo. A gente está vivendo uma época em que a perversidade está dominando. Só tem um jeito da gente vencer, é não sendo perverso. A gente vai saber que está no bom caminho quando a gente ouvir alguém dizendo: está fazendo papel de trouxa. Aí a gente fala: isso tudo aqui é loucura para os incrédulos. Aí você vai fazer, você fala: estou no caminho certo. O mundo não precisa de mais perversidade. O mundo não precisa de mais perversos. O mundo só precisa de mais gente querendo vencer o mal com o bem. O seu trabalho, a sua escola, a sua família só precisa de mais imitadores de Cristo, refletindo aquilo que Ele fez por nós. E aí vai acabar a perversidade no mundo? Não. Quer dizer que a gente não vai se tornar um deles. Só quer dizer que a nossa vida aqui vai ser mais leve, vai ser mais tranquila. Quando a gente abre mão da nossa justiça própria e fala assim: seja feita a tua vontade, o que Deus quiser a gente faz. A gente põe a cabeça no lugar do cedo e fala: graças a Deus que eu não reagi, graças a Deus que eu não revidei. Que hoje eu me lembro de quantas vezes eu fui perverso com quem agiu errado comigo e eu me arrependo amargamente. Hoje eu falo: deixa passar. Por que eu fiz isso? Talvez você esteja lembrando de algo ou não. Eu só quero que a gente fique preparado para quando o perverso bater na nossa porta.
dá um bocado de pão, um bocado de água. E assim a gente vai amontoando brasas vivas sobre a cabeça. Nessa manhã eu só quero dizer para a gente vencer o mal com o bem. Foi isso que Deus fez. Ele não venceu o mal com o mal. Ele venceu o mal com o bem. E se a gente é imitador dele, a gente tem que imitar. Porque na igreja todo mundo quer imitar a Cristo, expulsando demônios, profetizando, curando enfermos. E acarreta uma multidão. Ninguém quer imitar Cristo perdoando seus algozes, perdoando os ofensores. A gente quer andar no meio dos religiosos, dos famosos, dos conhecidos, e Jesus andava no meio de prostituta, andava no meio de leproso, andava no meio de quem não prestava. Mas nessa manhã eu quero falar só disso. E falei, não quero cansar mais vocês. Eu quero terminar orando, posso? Amém.